Você já sentiu em algum momento de silêncio absoluto que a vida que você construiu com tanto esforço e dedicação, na verdade, não pertence a você? Essa sensação estranha, quase como um sussurro frio na nuca, de que você é um ator talentoso em um palco iluminado, recitando falas perfeitas e sendo aplaudido pela plateia, mas por dentro, uma voz abafada pergunta insistentemente onde você realmente está nessa história toda. Esse desconforto não é um erro de percurso e nem um defeito de fabricação da sua mente, mas sim uma angústia silenciosa que costuma nos visitar nas madrugadas ou nos domingos à tarde, sinalizando que algo essencial ficou esquecido pelo caminho. É a dor de se sentir um impostor na própria vida, de performar papéis sociais para garantir que será amado, aceito ou respeitado, enquanto a sua verdadeira essência definha em um canto escuro da alma, esperando o momento de ser resgatada. Sejam muito bem-vindos ao nosso Porto Seguro, este espaço onde podemos baixar as armas e falar a verdade que o corpo sente, mas a boca cala. Hoje, guiados pela sabedoria cortante e amorosa de Cláudio Naranjo e apoiados pela visão compassiva de Gabor Maté, nós não vamos falar sobre como você pode ganhar mais dinheiro, conquistar mais status ou consertar quem você é, porque o mundo lá fora já faz essa pressão o tempo todo. A nossa conversa será sobre fazer o caminho inverso, sobre a morte necessária daquela parte de nós que aprendeu a fingir para sobreviver, permitindo assim um renascimento verdadeiro. Cláudio Naranjo nos ensinou, com uma clareza que desarma, que aquilo que chamamos de eu, a nossa personalidade, o nosso temperamento, o nosso ego, não é a nossa identidade real, mas apenas uma casca defensiva, uma armadura pesada que uma criança assustada precisou construir há muito tempo para suportar a falta de um amor incondicional. Precisamos olhar com coragem para a troca trágica que fizemos lá atrás, como Gabor Maté nos lembra, com tanta precisão, quando tivemos que escolher entre a nossa autenticidade e o apego daqueles que cuidavam de nós. Para não sermos abandonados, para garantirmos um pouco de segurança e afeto, nós sacrificamos quem éramos e nos tornamos quem precisavam que fôssemos, criando um personagem que hoje, na vida adulta, continua dirigindo o carro da nossa existência, mesmo quando a estrada mudou completamente. Ativar o seu destino exige primeiro reconhecer que você, muitas vezes, ainda está vivendo o destino daquela criança ferida que tenta a todo custo ser vista, e não o destino de um adulto desperto que já não precisa mais provar nada para ninguém. Você deve ter notado o 1111 no título da nossa conversa de hoje. E talvez sua mente cética tenha pensado que se trata de algum desejo mágico ou superstição popular. Peço que por um instante você abandone essa ideia superficial e veja isso como um símbolo de alinhamento, uma metáfora para aquela sincronicidade rara que ocorre quando a guerra interna finalmente cessa. O código que vamos desvendar juntos é o processo de reverter aquela troca antiga. É a coragem de recuperar sua autenticidade, mesmo que isso balance as velhas estruturas que mantinham seu ego seguro e confortável. É o momento em que a neurose para de ditar o ritmo frenético dos seus pensamentos e a sua essência assume o comando, trazendo uma paz que não depende do que acontece do lado de fora. Se você sente que carrega um peso que não é seu, se a solidão te visita mesmo quando está cercado de pessoas, ou se tem a impressão de que vive no piloto automático, esperando por algo que nunca chega, fique aqui conosco até o fim. Nós vamos desarmar o ego, não com violência ou julgamento, mas com a luz firme e amorosa da consciência, pois você não precisa aprender a ser quem você é. Precisa apenas desaprender quem forçaram você a ser. Respire fundo e permita-se chegar, pois a jornada de volta para casa começa agora. Muitos de nós passamos décadas inteiras acreditando cegamente que somos a voz incessante que fala em nossa cabeça, confundindo o narrador com quem vivencia a história. Mas Cláudio Naranjo nos traz uma visão que pode parecer chocante e desestabilizadora à primeira vista, ao afirmar que aquilo que chamamos de personalidade ou caráter é, na verdade, uma patologia normalizada, uma espécie de doença que todos concordamos em ter. Naranjo definia o caráter não como uma coleção de virtudes admiráveis,
mas como uma degradação da consciência, algo que diminui a nossa capacidade de ver a realidade como ela é. Pense nisso por um instante e sinta o peso dessa verdade. O caráter é uma prisão invisível, onde nos trancamos voluntariamente. Nós dizemos com tanta convicção: eu sou assim, eu sou ansioso, eu sou perfeccionista, acreditando que essas definições são a nossa pele. Mas a verdade espiritual e neurocientífica é que você não é assim. Você foi condicionado a reagir assim para sobreviver a um ambiente que não te compreendia. O erro invisível e persistente que cometemos na jornada de autoconhecimento é a tentativa exaustiva de consertar o ego usando as ferramentas do próprio ego. É como tentar limpar uma mancha de tinta escura usando um pano sujo da mesma tinta. Você apenas espalha a sujeira e aumenta a confusão. A mente neurótica, cheia de julgamentos severos, medos antigos e comparações injustas, não possui a clareza necessária para curar a si mesma através da análise excessiva, pois ela só consegue criar labirintos mentais mais complexos e angustiantes. Nós ficamos presos em um ciclo de autoanálise que, em vez de libertar, apenas fortalece as defesas mentais e nos deixa ainda mais distantes da nossa essência silenciosa. Imagine um ator dedicado que interpretou um papel dramático com tanta intensidade e por tanto tempo que, quando as cortinas se fecharam e o teatro apagou as luzes, ele esqueceu de ir para o camarim. Ele levou o figurino pesado para casa, ele dorme com a máscara apertada no rosto, acorda com a máscara moldando suas expressões, e com o passar dos anos, a máscara grudou na pele de tal forma que ele esqueceu seu rosto original. O despertar espiritual, o ato de ativar o seu destino, não é pintar essa máscara com cores mais bonitas ou tentar torná-la mais agradável aos olhos dos outros. O despertar é a dor aguda e o alívio imenso de arrancar essa máscara e sentir o ar fresco tocar sua pele verdadeira e sensível pela primeira vez em anos. Você precisa lembrar com todas as células do seu corpo que você não é os pensamentos barulhentos que gritam na sua mente. Você é o espaço silencioso, vasto e acolhedor onde eles acontecem. Se descemos um degrau mais fundo nessa caverna interior, deixando a mente para trás e entrando no terreno do corpo, encontramos o que o Eneagrama de Naranjo chama de paixão. Mas não se deixe enganar pela beleza dessa palavra, pois aqui, neste contexto profundo, paixão não significa romance ou entusiasmo. Aqui paixão é sofrimento, é uma distorção, é um vício emocional que dita o ritmo da sua vida sem que você perceba. Cada um de nós carrega uma paixão raiz, uma ferida primária que pode ser o orgulho, a inveja, a avareza ou o medo. E a neurociência moderna começa a dialogar com essa sabedoria antiga, ao mostrar que essas paixões não são apenas falhas morais. Elas são vícios neuroquímicos enraizados na sua biologia. O seu corpo, em sua tentativa inocente de manter a homeostase e o conhecido, tornou-se dependente da química do sofrimento. Quando você entra naquele estado familiar de vitimização, ou de raiva explosiva, ou de medo paralisante, seu cérebro libera uma cascata específica de hormônios, cortisol, adrenalina e até dopamina, que inundam sua corrente sanguínea. Biologicamente, você se viciou em se sentir mal daquela maneira específica, e o seu corpo pede por essa dose de dor sempre que a vida fica calma demais. É por isso que as afirmações positivas muitas vezes falham e parecem vazias. Você pode ficar na frente do espelho repetindo 1000 vezes: eu sou próspero, eu sou paz. Mas se a sua paixão subjacente, o seu vício celular, vibra na escassez ou no medo, a frequência dessa paixão é muito mais alta, antiga e primitiva do que o seu pensamento racional. Existe um fator silencioso e devastador que sabota sua frequência e impede sua cura: a lealdade invisível à dor da infância. Inconscientemente, manter a dor viva é uma forma secreta de dizer ao universo: eu ainda estou esperando que o passado mude. Eu ainda estou esperando ser salvo. Manter o sofrimento é como acender uma vela em um altar de espera, uma forma de dizer: se eu sofrer o bastante, talvez papai me veja, ou se eu me esforçar até a exaustão, talvez mamãe finalmente me ame.
Reconhecer que esse vício controla sua biologia e que essa lealdade infantil trava o seu destino é o primeiro passo, doloroso, mas necessário, para quebrar o ciclo e assumir a responsabilidade pela própria vibração. Para proteger esse vício emocional que acabamos de desvendar, a nossa mente, em sua infinita astúcia, cria o que Naranjo chamava de fixações. São as mentiras cognitivas, as racionalizações perfeitas que construímos para não ter que encarar a nossa própria sombra. Observe com atenção a arquitetura do seu ego. Se a sua emoção viciada é o medo, a sua mente jamais dirá, estou com medo e paralisado. Ela criará imediatamente a história nobre da prudência, dizendo a você que não está fugindo, mas apenas sendo cauteloso e sensato. Se a sua emoção raiz é o orgulho, a sua mente tece a narrativa convincente, da ajuda desinteressada, convencendo você de que não precisa de nada e que vive apenas para servir aos outros, encobrindo assim a sua incapacidade profunda de pedir amor e mostrar vulnerabilidade. Nós contamos histórias heróicas para encobrir impulsos carentes e acreditamos nelas com uma fé inabalável. Aqui reside um perigo imenso, especialmente para nós que buscamos o desenvolvimento pessoal e a elevação da consciência, a armadilha da espiritualidade de palco. É a tentação sutil de usar conceitos espirituais bonitos para inflar o ego em vez de dissolvê-lo. É dizer, eu sou muito evoluído para sentir raiva, enquanto seu estômago queima de uma fúria reprimida que você se recusa a validar. Cláudio Naranjo chamava isso de hipocrisia santa, o momento em que usamos a máscara da santidade para esconder a humanidade ferida. Essa mentira nos afasta da cura, porque não podemos transformar aquilo que nos recusamos a admitir que existe. A verdadeira espiritualidade não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. E ser real exige que paremos de contar histórias bonitas sobre as nossas dores feias. Como podemos então desmontar essa mentira tão bem construída? A resposta reside em uma mudança radical de perspectiva, um exercício de desidentificação que convido você a experimentar na próxima vez que a tempestade emocional chegar. Quando a crise vier, tente observar a situação não como a vítima que sofre, mas como um cientista imparcial observando um sujeito em um laboratório. Ao invés de dizer, eu estou furioso e injustiçado, experimente narrar internamente. O sujeito está experimentando uma onda de calor no peito e uma sequência de pensamentos agressivos. Mude do eu para a terceira pessoa. Essa pequena distância linguística é poderosa. Ela ativa o seu córtex pré-frontal, diminui a reatividade primitiva da sua amígdala e cria o espaço de respiro necessário para que a verdade surja, permitindo que você veja a história que sua mente está tentando contar e escolha não acreditar nela. Se a mente é uma contadora de histórias habilidosa e muitas vezes mentirosa, quem dentro de nós diz a verdade absoluta? A resposta é o corpo. O corpo é o guardião implacável da verdade, o registro histórico que não pode ser apagado nem reescrito. O neurocientista Antônio Damasio introduziu o conceito profundo de marcadores somáticos, que nos ensina que o corpo tem uma inteligência anterior à razão. Antes de você saber conscientemente que uma relação é tóxica, antes de admitir que aquele emprego está drenando sua alma ou que aquele caminho não é o seu corpo já enviou um sinal claro. Um aperto súbito no peito, um nó na garganta que não desce, um peso inexplicável nos ombros ou um desconforto no estômago. Isso é a intuição biológica tentando salvar você de escolhas que o seu ego insiste em fazer. Mas o ego, em sua arrogância e necessidade de controle, ignora sistematicamente esses sinais vitais. Ele diz, isso é bobagem, é só cansaço, vai passar, e continua marchando na direção errada. E o destino, que tenta desesperadamente te alinhar com a sua essência, começa a gritar cada vez mais alto. Os sinais sutis de que a sua frequência vibracional está desalinhada não aparecem necessariamente como pensamentos negativos, mas como uma contração física crônica e silenciosa. São as mandíbulas travadas enquanto você dorme, os ombros erguidos em tensão constante, como se esperasse um ataque, a respiração curta e alta que nunca preenche os pulmões. O seu corpo está gritando através da dor e da tensão, exatamente aquilo que a sua boca cala
e que a sua mente nega. Para reconectar com essa sabedoria esquecida, precisamos aprender a ler o idioma do corpo sem a tradução errada da mente. Vamos aplicar agora, neste instante, uma forma diferente de escuta. Convido você a fazer uma pausa interna e escanear seu corpo mentalmente, sem julgamentos, apenas como uma testemunha silenciosa. Quando encontrar uma tensão ou desconforto, não dê a ele o nome de uma emoção. Não diga estou ansioso ou estou triste. Em vez disso, nomeie a sensação física crua. Sinto um frio no estômago, sinto uma pressão na testa, sinto um calor no pescoço. Quando você nomeia a sensação física, você a retira do domínio da história mental dramática e a traz para a realidade do corpo, para o aqui e agora, onde ela pode ser sentida, processada e finalmente dissolvida. É no corpo que a verdade reside, e é ouvindo o corpo que começamos a ouvir a alma. Aqui chegamos ao coração pulsante da nossa ferida, ao centro nevrálgico de onde nascem as nossas reações mais incompreensíveis. Eu quero que você se faça uma pergunta difícil, mas necessária. Quem está dirigindo o ônibus da sua vida hoje? Quando você reage com um ciúme avassalador que queima por dentro, ou quando explode em uma raiva desproporcional porque alguém te fechou no trânsito, quem está realmente reagindo ali? É o adulto ponderado de 40 ou 50 anos, que conhece as leis e a vida, ou é a criança de 5 anos que se sentiu ignorada, abandonada ou humilhada e que nunca superou aquele momento? Na maioria das vezes, vivemos o que a psicologia chama de regressão emocional. O corpo é de adulto, as responsabilidades são de adulto, mas o piloto que assume o volante nas curvas perigosas da emoção é uma criança ferida que mal alcança os pedais. Conheci a história profunda de alguém que dedicou a vida inteira a buscar o sucesso financeiro de forma obsessiva, acumulando fortunas e troféus como se fossem oxigênio. Para o mundo, ele era um vencedor, um exemplo de disciplina e conquista. Mas no fundo, no silêncio do seu quarto, ele era movido pela vaidade, a paixão que nos faz confundir o fazer com o ser. Tudo o que ele construía não era para ele. Era uma tentativa desesperada e inconsciente de provar seu valor a um pai ausente, de dizer, olha papai, agora eu sou bom o bastante. O sucesso, quando chegava, tinha gosto de cinzas na boca, porque a criança interna não queria aplausos de uma plateia estranha. Ela queria apenas o olhar de acolhimento que nunca teve. A cura desse homem só começou quando ele entendeu que nenhum milhão a mais preencheria o buraco de um abraço que faltou. Existe um mito perigoso e muito difundido sobre o que significa curar a criança interior. Muitos pensam que curar essa parte de nós é fazer todas as vontades dela. É dar sorvete para si mesmo quando está triste. É evitar desafios e se proteger em uma bolha de conforto. Mas isso não é cura, isso é indulgência. Curar a criança interior é assumir o papel que os seus pais não conseguiram desempenhar. É tornar-se o pai e a mãe firmes e amorosos de si mesmo. É ter a coragem adulta de olhar para o seu próprio ego infantil, quando ele está fazendo birra ou exigindo atenção a qualquer custo, e dizer com firmeza amorosa, eu vejo o seu medo, eu sinto a sua dor, mas eu sou o adulto e eu estou no comando agora. Nós não vamos reagir assim, nós estamos seguros. É estabelecer limites para os caprichos do próprio ego, para que a alma possa finalmente respirar. Então, como desarmamos esse mecanismo automático que nos governa? Cláudio Naranjo nos oferece uma chave mestra, a lei da inversão. Para desarmar o ego, não basta apenas entender intelectualmente os seus traumas. Você deve praticar conscientemente a virtude oposta à sua paixão dominante. É um movimento contra-intuitivo, que vai contra a correnteza do seu vício emocional. Se a sua paixão é a ira, aquela necessidade vulcânica de corrigir o mundo e julgar o erro alheio, a sua prática de cura não é tentar ficar calmo à força. A sua virtude é a serenidade. E serenidade aqui não é a ausência de sentimento, é a aceitação profunda e radical da imperfeição das coisas e das pessoas. É olhar para o erro e permitir que ele exista sem que isso destrua a sua paz. Se a sua paixão é a avareza, o medo de perder, de se entregar e de ficar vazio, a sua virtude medicinal é o desapego,
a entrega confiante ao fluxo da vida. A maioria das pessoas falha miseravelmente ao tentar mudar porque comete um erro estratégico. Elas tentam reprimir o defeito em vez de cultivar a virtude. Elas dizem, eu não vou ter raiva, eu não vou sentir inveja, cerrando os dentes. Mas a repressão apenas gera sombra. Tudo aquilo que você empurra para o porão do inconsciente cresce no escuro e volta com mais força. A chave naranjiana para a libertação é o cultivo ativo da luz. Não lute contra a escuridão da sala, acenda a lâmpada da virtude oposta. É preciso desviar o foco da luta contra o mal e colocá-lo na construção do bem oposto. O segredo para manter essa coerência emocional, mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário, é agir como se a virtude já estivesse lá. Isso não é fingimento, é uma ação de fé comportamental, é a neuroplasticidade em ação. Mesmo que você esteja tremendo de medo, você dá o passo da coragem. Mesmo que você queira reter e controlar, você abre a mão e solta. Você age como a pessoa que deseja ser, até que o cérebro construa um novo caminho neural, e o que antes era um esforço hercúleo se torne a sua nova natureza. É caminhar sobre a grama alta da sua mente repetidas vezes, no mesmo trajeto da virtude, até que a grama se deite e se transforme em uma estrada pavimentada por onde a sua alma possa transitar livremente. O ego encontra o seu palco favorito e mais iluminado na arena dos relacionamentos, o lugar onde as nossas máscaras são testadas com mais intensidade. Eu vou te fazer uma provocação filosófica que pode doer no início, mas que liberta no final. No nível do ego, o outro não existe. Enquanto estamos presos na armadura da nossa personalidade, nós não vemos o nosso parceiro, não vemos os nossos filhos, não vemos os nossos amigos como eles realmente são. Nós vemos apenas as nossas próprias projeções, as nossas carências não atendidas e as expectativas pesadas que colocamos sobre os ombros deles. Nós olhamos para as pessoas e, sem perceber, estamos apenas procurando nelas a peça que falta no nosso quebra-cabeça interno, tratando-as como coadjuvantes na nossa própria peça de teatro, cuja única função é nos satisfazer ou nos validar. Aqui entra um erro fatal e sutil, especialmente comum entre pessoas sensíveis e que buscam a espiritualidade, a armadilha do Salvador. Muitas vezes, nós disfarçamos o nosso orgulho com a roupa bonita da ajuda. Nós tentamos salvar quem não pediu socorro, oferecemos conselhos que ninguém solicitou e nos intrometemos em jornadas que não nos pertencem. No fundo, embora a nossa mente conte a história de que somos bondosos e generosos, essa postura é uma forma refinada de controle e de superioridade. Ao tentar consertar a vida do outro, evitamos a tarefa muito mais difícil e necessária de olhar para as nossas próprias feridas que sangram em silêncio. Ajudar sem ser pedido não é amor, é uma invasão que alimenta o ego do Salvador e enfraquece a dignidade de quem é salvo. O caminho para sair desse labirinto de espelhos é o exercício doloroso da retirada de projeção. Quando algo no outro te irritar profundamente, quando o comportamento de alguém te tirar do eixo e despertar o seu juiz interno, pare imediatamente. Respire e devolva a pergunta para si mesmo. Onde eu faço isso comigo mesmo? Onde eu ajo dessa mesma forma com os outros e me recuso a admitir? O outro é apenas um espelho fiel. Se a imagem no espelho está distorcida ou feia, não adianta tentar limpar o vidro ou culpar o reflexo. Você precisa ter a coragem de curar o rosto que se olha nele. O verdadeiro código do amor, aquele que ativa o destino, é a capacidade de ver o outro sem a utilidade que ele tem para nós, permitindo que ele seja exatamente quem é, enquanto nós cuidamos da nossa própria integridade. Agora caminhamos para o ponto de transição mais sagrado desta jornada, saindo da obsessão pelo fazer para entrar na vastidão do ser. Por que temos tanto medo do silêncio? Por que enchemos cada segundo da nossa vida com barulho, com notificações incessantes de celular, com a televisão ligada ao fundo e com preocupações repetitivas? Nós fugimos do silêncio porque evitamos o que Cláudio Naranjo chamava de o vazio fértil. O ego teme o vazio como a morte, pois se não houver barulho, se não houver drama, se não houver pensamento, o ego sente que vai desaparecer.
Mas é exatamente nesse vazio, nesse espaço que tanto evitamos, que a nossa essência floresce e o destino encontra espaço para se manifestar. Muitos ensinamentos modernos focam na força da intenção, no eu quero, eu visualizo, eu atraio. Mas, com frequência, esse querer nasce da carência do ego, de uma sensação de falta que grita: eu preciso disso para ser feliz. O silêncio opera uma magia diferente e mais profunda. Ele cria o espaço para a lei da ressonância. Pense na biologia sagrada do corpo. Um útero precisa estar vazio para poder gestar uma nova vida. Se ele já estiver cheio, nada novo pode ser criado. Da mesma forma, uma mente cheia de desejos ansiosos, de estratégias de controle e de eu preciso daquilo, não tem espaço livre para gestar o eu sou. Quando você para de gritar para o universo o que você quer e começa a silenciar para ouvir o que a vida quer de você, a dinâmica muda completamente. O destino não é algo que você persegue correndo atrás dele. É algo que te alcança quando você para de correr. É no silêncio do vazio fértil que a sua frequência vibracional se ajusta. Não pelo esforço de pensar positivo, mas pela ausência de resistência. É quando você finalmente solta o remo, para de lutar contra a correnteza e permite que o rio da vida te leve para onde você realmente precisa ir. Isso nos traz de volta ao mistério do número que abriu a nossa conversa, o código 1111. Se despirmos esse símbolo de qualquer superstição mágica, o que sobra é a mais pura e difícil prática espiritual, o agora. O ego vive entrincheirado no tempo psicológico. Ele mora no passado, alimentando-se de ressentimentos e culpas antigas, ou vive projetado no futuro, consumido pela ansiedade e pela esperança de que um dia tudo será melhor. O ego não consegue sobreviver no presente, porque no presente não há história, não há drama, há apenas o que é. O código de ativação, portanto, é sair da linha horizontal do tempo e entrar no alinhamento vertical da presença imediata. A neurociência nos revela que somos biologicamente viciados em dopamina, a molécula do mais, da busca, da antecipação. A dopamina nos promete que a felicidade está na próxima conquista, no próximo relacionamento, na próxima compra. Esse vício em chegar lá é o que nos impede de estar aqui, e é justamente esse mecanismo que bloqueia a sua manifestação. A paz profunda, o amor verdadeiro e a cura não residem na excitação da busca, mas na química da serotonina e da ocitocina, no sistema de acalmar e conectar que só é ativado quando paramos de correr. O destino não é um lugar distante onde você vai chegar um dia. É uma frequência vibracional em que você entra agora, no exato momento em que decide parar de esperar. Como podemos ativar esse estado quando a mente está agitada? Praticando o método da atenção dividida, uma técnica simples mas poderosa para parar o tempo psicológico. Enquanto você me ouve agora, tente sentir o peso do seu corpo na cadeira ou o contato dos seus pés com o chão. Não perca o foco na minha voz, mas expanda a sua consciência para incluir a sensação física da sua própria existência neste espaço. Esteja ciente de si mesmo enquanto age, enquanto escuta, enquanto respira. Esse pequeno ato de dividir a atenção entre o mundo fora e o mundo dentro quebra o transe hipnótico do pensamento compulsivo e te traz para o 1111, para o único momento onde a vida realmente acontece. Para concluir a nossa ativação, precisamos aceitar o preço inegociável da liberdade interior. O passo final e definitivo para desarmar o ego é conquistar a liberdade de decepcionar as expectativas alheias. Enquanto você tiver medo de desagradar aqueles que se acostumaram com a sua máscara complacente, você será um escravo do passado. Decepcionar os outros, às vezes, é o maior ato de amor próprio e de cura que você pode realizar. Não por maldade ou egoísmo, mas por uma fidelidade inabalável à sua própria alma. É preciso ter a coragem de ser ninguém aos olhos do mundo, sem títulos, sem a necessidade de aprovação, sem a imagem de Salvador, para finalmente poder ser tudo em sua própria essência. Muitos perguntam qual é o seu destino, como se fosse um roteiro fixo e imutável escrito nas estrelas que eles precisam descobrir. Mas o verdadeiro significado de destino, na visão profunda que compartilhamos aqui,
não é algo que você encontra. É o desenrolar natural da sua essência quando os bloqueios do caráter são removidos. É como a água de um rio. Se você retira as pedras, os entulhos e as represas que são os seus traumas e defesas, a água flui inevitavelmente e com força em direção ao mar. O destino é inevitável se você simplesmente sair da frente e parar de atrapalhar o fluxo inteligente da vida com os seus medos e controles. Proponho que façamos agora um ritual de ativação mental, mudando a pergunta fundamental que guia a sua vida. Substitua a pergunta egóica, o que eu quero ganhar da vida, pela pergunta da alma. O que a vida quer manifestar através de mim hoje? Quando você faz essa inversão, você deixa de ser um pedinte que implora por migalhas e se torna um canal por onde a inteligência do universo pode fluir. Você se coloca a serviço e, paradoxalmente, é nesse serviço à sua própria verdade que tudo o que você necessita começa a chegar, não pelo esforço da conquista, mas pela lei da ressonância. Meus queridos viajantes da alma, chegamos ao fim deste encontro, mas apenas ao começo da sua verdadeira prática. A queda na personalidade, como nos ensinava Cláudio Naranjo, foi um acidente inevitável do crescimento. Todos nós caímos no sono profundo do ego para sobreviver. Mas a subida, o despertar desse transe e a recuperação da nossa essência é opcional e exige uma escolha consciente e diária. Este código que exploramos juntos não é uma pílula mágica que você toma uma vez e todos os seus problemas desaparecem. É um convite para uma prática diária de autoobservação amorosa, um compromisso de cair e levantar 1000 vezes, percebendo quando o ego voltou ao comando, sorrindo para ele com compaixão e gentilmente trazendo a sua atenção de volta para o presente. Como Eckhart Tolle tão bem integra com essa visão terapêutica, todo o sofrimento humano é, em última análise, uma forma de resistência ao momento presente. A ativação do seu destino acontece no exato segundo em que você aceita este momento como ele é, sem querer que ele seja diferente, dissolvendo assim o corpo de dor que se alimenta do conflito. Lembre-se sempre de que desarmar o ego não significa matá-lo ou destruí-lo, pois precisamos dele para funcionar neste mundo prático. O objetivo sagrado é domesticá-lo. O ego deve deixar de ser o mestre tirano que nos açoita com medos e desejos, para se tornar o servo fiel e útil da nossa essência. Quando essa hierarquia interna é restaurada, a vida se torna mais leve, menos reativa e profundamente mais rica. Se estas palavras tocaram um lugar sensível e verdadeiro em você, se você sentiu o chamado para sair do palco da representação e entrar na vida real, saiba que a luz da sua consciência já está trabalhando e curando, mesmo no silêncio. Eu gostaria muito de saber de você. Qual máscara você sente que está pesada demais e está pronto para soltar? Qual virtude você se compromete a cultivar a partir de hoje? Deixe seu comentário abaixo, não apenas como uma resposta, mas como um registro do seu compromisso com a sua própria alma. Se inscreva no canal e ative o sino para continuar recebendo essas cartas de navegação para o seu interior. Até o nosso próximo encontro, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, o 1111 não é um número no relógio. O 1111 é você, desperto, alinhado e presente, aqui e agora.